tudo bem com todos vocês, amiguinhos? Hoje, na nossa devocional de hoje, nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. Essa parábola ela nos conta sobre o arrebatamento. Vamos lá? Jesus, nessa parábola das 10 virgens, ele fala sobre o reino dos céus. E o reino dos céus não vai ser aqui na terra. Ou seja, essa parábola está nos contando sobre o arrebatamento. Vamos ler comigo em Mateus capítulo 24, versículo 3 e 4. Vamos lá? Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos quando estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. O 4 agora. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus estava usando uma comparação com o casamento judaico para explicar a parábola das 10 virgens aos discípulos. E você sabe como aconteceu os casamentos judaicos naquela época? Era assim. No dia do casamento, o noivo ficava o dia inteiro celebrando com seus amigos, festejando. Enquanto a noiva, ela ficava se arrumando com as amigas dela, sendo toda adornada para o dia do casamento. Esses casamentos judaicos, eles aconteciam ao anoitecer, ou seja, de noite. E essas amigas da noiva que arrumavam ela para o noivo, elas eram as damas de honra. Eram aquelas que com as suas lamparinas iluminavam o caminho para a noiva passar, porque naquela época não existia a iluminação elétrica. Então, para a noiva não tropeçar, não acontecer nada, elas iluminavam o caminho da noiva. Além das 10 virgens, também tinham os convidados, que levavam tochas para identificar que eles realmente foram convidados para a festa de casamento, que durava em média 7 dias. Essa parábola das 10 virgens, ela na Bíblia, ela está em Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13, né? Mas eu vou resumir essa parábola aqui para vocês. Bom, como nós sabemos, tinha 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. As 5 prudentes levaram mais azeite para colocar em suas lamparinas. As imprudentes não levaram. Então, como esses casamentos eram feitos só à noite, né? Elas demorou tanto que elas adormeceram todas. E quando elas acordaram, né? Quando o noivo estava vindo, alguém veio e falou: o noivo está vindo. Elas acordaram muito depressa. Mas as prudentes, elas estavam tranquilas. Por quê? Porque se o azeite da lamparina delas tivesse acabado, elas trouxeram mais azeite, né? As imprudentes não. Então, elas viram que a lamparina delas estava se apagando. Então, as prudentes, elas colocaram o azeite, acenderam. E as imprudentes, o que elas fizeram? Elas pediram para as prudentes um pouco do azeite delas. Então, as prudentes disseram: nós não vamos dar o nosso azeite para vocês, porque pode faltar para nós. Então, as imprudentes, elas foram comprar azeite. E quando elas chegaram à porta, já estava fechada e elas não conseguiram entrar, né? Mas você sabe por que as 5 virgens prudentes não deram do azeite delas para as imprudentes? Sabe por quê? Porque esse azeite nessa parábola significa estar preparado para a volta do Senhor. Significa ter fé, né? Então, as imprudentes, isso Jesus estava dizendo para nós. A salvação, ela é pessoal. Nós não podemos depender da fé do outro. Não podemos contar com a fé do outro. A nossa salvação é individual. É como se eu contasse, eu não posso contar com a fé da minha mãe para eu ser salva, por exemplo, né? Então a salvação, ela é pessoal. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Você está preparado para a volta de Jesus? Se Jesus vier agora, por exemplo, você está preparado para subir com Ele? Vamos pensar sobre isso. Nós temos que estar preparados para a volta do Senhor Jesus. E hoje eu quero dar um testemunho de fé para todos vocês. Eu só estou aqui hoje, eu e meu irmão só estamos aqui hoje, sabe por quê? Por causa da fé da minha mãe. A médica disse para minha mãe, quando ela não tinha filho ainda, que ela não poderia engravidar, ela não poderia ter filhos.
E sabe o que minha mãe fez? Ela foi lá, ela voltou de casa e aí ela dobrou os joelhos no quarto dela e clamou ao Senhor chorando que ela queria um filho. Ela queria muito o filho, ela clamou ao Senhor Jesus e teve fé que ela ia receber o milagre dela. E o que aconteceu? 6 meses depois, minha mãe estava grávida. E não só de um filho, não. Ela estava grávida de gêmeos, eu e meu irmão. E ela estava grávida e aí ela ganhou a gente e a gente foi crescendo. E eu estou aqui hoje para contar esse testemunho da minha mãe. E depois de alguns anos, né, a minha mãe teve outra filha, na verdade, a minha irmã, Ana Júlia. Hoje ela está com 4 anos e ela é a felicidade da nossa família. E é esse testemunho de fé que eu tenho hoje para contar para todos vocês. Tenha fé, porque quantas mães não receberam o diagnóstico do médico dizendo que elas não poderiam engravidar e elas oraram e elas teriam fé que elas iam receber o milagre delas, o filho delas, e elas receberam, né? Hoje elas são muito felizes por causa da fé que elas tiveram, por causa que elas tiveram certeza que elas iam receber o milagre delas. Voltando para a parábola das 10 virgens, eu queria dizer para todas as crianças que estão me assistindo que para aquelas lamparinas funcionar, elas precisavam do azeite, ou seja, o combustível. E eu não sei se vocês já viram, mas quando o carro acaba o combustível, ele não sai de lugar nenhum, ele não vai para lugar nenhum, ele não consegue se movimentar. E é assim que é a vida do crente. Nós precisamos do combustível para nós conseguirmos viver, para estar prontos, para quando esse grande momento chegar, o arrebatamento. Então, nesse momento, eu quero dizer para todos vocês, tenha o combustível do Senhor Jesus na sua vida. Então, em nome de Jesus, seja crente!